Então, voltando à ideia. Então, o Egito, né, é uma região fértil, tanto é que essa região é chamada de crescente fértil. Vou deixar o mapa aí para você dar uma olhada. Você percebeu? O Egito e a Mesopotâmia. O elementar dessas duas civilizações é muito parecido. Então eu vou me dedicar ao quê? A indicar para você a diferença que, né, existe e você tem que ficar atento, tá? Mas a essência, gente, a agricultura como base, as grandes obras, né, o politeísmo na religião, uma certa, né, uma sociedade muito estática, porque era difícil, né, você alterar a sua posição social, enfim, tudo isso nós vamos falar nas próximas aulas. Mas vamos voltar aqui. Então, olha, veja, se é uma região fértil, ela atrai outros povos. Então, tudo indica que houve um período de secas, né, naquelas regiões próximas, e povos vieram para o Egito. Por exemplo, se você tem um conhecimento, mesmo que seja mínimo da Bíblia, você sabe que os hebreus estiveram, né, no Egito, Moisés, né, muito importante aí na história da religião, enfim. Então, veja, aí os historiadores colocaram o fim desse isolamento, eles chamaram de, né, de médio império, né? Houve a chegada dos hebreus e de um povo chamado Iquísio. Esse povo que tem pouco conhecimento, provavelmente povo nômade, guerreiro, usavam um cavalo, por exemplo, desconhecido no Egito, e eles dominaram o Egito. Né? E aí nós temos então um período de dominação, tá? Chamado de Médio Império. Legal? E o final da história do Egito é quando então o Egito se liberta dessa dominação e passa a ter uma certa expansão, tá? E aí que eu falo para você, né? Veja, é uma fase, né? Possíveis questionamentos que podem ser feitos, né, sobre a história do Egito, essa divisão antigo, médio e novo, mas que se você usar o bom senso, como eu falo, não ficar decorando, você chega, né, a essa conclusão. Então, olha, recapitulando, né, houve um certo isolamento em função da condição geográfica, né, dos desertos. Depois, fim do isolamento, chegada então dos hebreus e dos iquísios. E depois, libertação, né, dessa dominação dos iquísios, no caso, e expansão. E essa expansão a gente vai implicar em mudanças, né, por exemplo, econômicas, como a atividade comercial, certo? Mas aí já é um outro detalhamento que, como eu disse para você, o que eu queria que você percebesse é isso, que mesmo naquilo que parece mais decorativo, se você usar, né, informações e um bom senso, vamos chamar assim, né, um pouquinho de lógica. Por exemplo, você que é de exatas, com certeza você gosta muito de lógica, então você vai perceber, né, tanto nessa quanto em outras aulas, que se você usar um pouco da lógica, você vai chegar a resolver muitas questões. Legal? Então é isso. Eu deixei para o final para colocar o resuminho, justamente para provar para você o que eu comentei. Então veja, a partir das nossas análises, olha o Antigo Império, as características principais: grandes obras de irrigação, construção das pirâmides e pacifismo em função de isolamento. Já aqui no Novo Império, né, o destaque que a própria apostila colocou foi o domínio dos iquísios, né, como diz aí, impondo tributos à população egípcia. E no Novo Império, após a expulsão dos iquísios, né, houve a expansão que nós comentamos. Né? E a única atenção especial que você teria que ter aqui é nesse monoteísmo. Foi um faraó que tentou impor a religião monoteísta, mas veja, né, 2000 anos de história, um faraó tentou impor o monoteísmo. Isso não descaracteriza a característica do Egito, que é politeísmo. Então, pessoal, por hoje é só. Nós, né, vamos abordar outras questões do Egito e de outras civilizações em outros vídeos. E qual que é, então, o recado aí para você? A deusa decoreba, certo? E o pouco é muito. Nós vamos fazer desse mínimo o máximo. E você vai entrar na faculdade que você quer, no curso que você quer, eu tenho certeza disso. Legal?
Então a gente se encontra aí nas próximas aulas.